Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é super importante e ao mesmo tempo bem complexo, a laicidade do Estado aqui no Brasil. Vamos tentar entender como esse princípio busca equilibrar a fé de cada um com a estrutura da nossa democracia. Certo, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas, na verdade, tem muita coisa por trás. O que de fato significa um Estado ser laico? A palavra a gente ouve bastante, mas as implicações dela são enormes. Bem, na essência, laicidade é sobre neutralidade. Pensa assim: o Estado não pode ter uma religião preferida, não pode financiar, nem atrapalhar nenhuma. E o caminho inverso também vale. As religiões não devem controlar o Estado. É uma via de mão dupla, sabe? A única hora em que o Estado interfere é para garantir que a lei seja cumprida por todo mundo. E é aqui que está a grande diferença. Um Estado laico, que é como o Brasil se define, se mantém neutro. Já um Estado que a gente chama de confessional, ele escolhe uma religião para ser a oficial, misturando as coisas do governo com uma fé específica. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a do árbitro. Imagina um jogo. O Estado é o juiz. Ele não joga nem torce para nenhum dos times, sejam eles religiosos ou não. A função dele é só garantir que o jogo seja justo e que as regras valham igualmente para todos. Ok, agora que a gente já entendeu a ideia geral, vamos ver como isso está escrito na nossa lei mais importante, a Constituição. Logo de cara, no seu primeiro artigo, a Constituição de 88 já define o Brasil como um Estado democrático de direito. E esse é o ponto de partida para tudo, porque uma democracia de verdade precisa, por definição, respeitar a diversidade de pensamento e de crenças. E o mais interessante é ver que a laicidade não é uma ideia isolada. Pelo contrário, ela está totalmente conectada com outros pilares da nossa democracia. Coisas como isonomia, que é todo mundo ser igual perante a lei, a dignidade da pessoa humana, a liberdade de pensar e de ter sua crença e, claro, o pluralismo político. Uma coisa puxa a outra. E para não deixar nenhuma dúvida, olha só o que diz o artigo 19. É muito claro. Ele proíbe o poder público de criar ou dar dinheiro para igrejas, de atrapalhar o funcionamento delas ou, e isso é fundamental, de criar qualquer tipo de aliança ou dependência com instituições religiosas. Tá bem explícito. Beleza, então a gente tem o ideal, o que está escrito na lei, na Constituição, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia do Brasil? A conversa agora fica um pouco mais complexa. E aqui o contraste fica bem evidente. De um lado, o ideal da Constituição, um Estado neutro, tratando todo mundo igual. Do outro, a realidade brasileira, que muitos especialistas descrevem como uma aplicação, digamos, confusa. Uma realidade marcada por uma influência histórica cristã muito forte e pela pressão constante de grupos religiosos majoritários. E essa tensão não surgiu do nada, né? Ela tem raízes bem profundas na nossa história. Vem lá do período colonial, quando a gente tinha uma religião oficial e minorias eram até proibidas de ter cargos públicos. Aí a gente avança para a Constituição de 88, que estabelece o Estado laico no papel. E chega hoje com uma atuação super intensa e estratégica de vários grupos religiosos dentro da política. A consequência disso tudo é que o debate público sobre o assunto muitas vezes fica superficial. A discussão quase sempre para na liberdade de culto, que, claro, é super importante, mas acaba ignorando todo o resto, toda a profundidade e as outras implicações de ser um Estado laico de verdade. E essa simplificação toda acaba gerando desafios bem sérios, o que nos leva direto para as ameaças que a laicidade enfrenta hoje e como isso pode impactar a nossa democracia. Os cientistas sociais têm observado um fenômeno global que eles chamam de reencantamento do mundo. É uma teoria que diz o seguinte: ao contrário do que muita gente pensava, a religião não está perdendo força na vida pública. Na verdade, em muitos lugares do planeta, ela está ganhando cada vez mais influência. E aí a coisa fica séria, porque esse fenômeno muitas vezes se transforma em ação política estratégica, e os riscos para um Estado laico são bem claros. A tentativa de impor a moral de um grupo para todo mundo, a perda de espaço e representatividade de minorias e de quem não tem religião, e, no fim das contas, uma ameaça direta ao pluralismo político, que é a base da democracia. Certo, o cenário é complexo, os desafios são grandes. Então, quais seriam os caminhos possíveis para a gente construir um futuro que seja, de fato, mais laico e mais democrático? Tem um filósofo, o Jürgen Habermas, que traz uma ideia muito interessante sobre isso. Ele diz que a resposta não é simplesmente silenciar a religião. Pelo contrário,
Ele sugere que todo mundo, inclusive quem não é religioso, se esforce para entender os argumentos que vêm da fé e ajude a traduzir isso para uma linguagem que todos possam entender e debater no espaço público. Ou seja, a ideia não é tirar a religião da vida pública, mas sim criar um novo tipo de diálogo, um diálogo que a gente pode chamar de pós-secular, um espaço onde todos, com ou sem religião, possam conversar, debater e contribuir como iguais, com respeito e buscando uma linguagem comum. E para isso funcionar, a gente precisa ter uma estrutura bem clara. Essa aqui, com 4 pilares, resume a ideia de forma brilhante. Primeiro, liberdade de ter e expressar sua fé. Segundo, o Estado ser neutro e tratar todo mundo igual. Terceiro, a liberdade de não crer ou de mudar de crença. E quarto, e muito importante, as leis civis serem neutras, servindo a todos e não a uma visão religiosa específica. E para colocar essa estrutura de pé, o caminho é duplo. Tem que vir tanto de cima para baixo, pela via vertical, com o Estado criando leis claras e garantindo que seus funcionários públicos ajam com neutralidade, quanto de baixo para cima, pela via horizontal, que é a gente construindo essa cultura no dia a dia, nos costumes e principalmente através da educação. No fim das contas, a gente sempre volta para um ponto fundamental: a educação. É ela que tem o poder de construir uma cultura que não apenas tolera, mas que valoriza a diversidade e o respeito mútuo como base de uma sociedade democrática de verdade. Isso tudo deixa a gente com uma grande questão para refletir, né? Como é que a gente, como sociedade, consegue encontrar o equilíbrio certo entre a liberdade de fé de cada pessoa e a neutralidade que o Estado precisa ter, de um jeito que a nossa democracia saia mais forte e funcione para absolutamente todo mundo? A busca por essa resposta é o que define o nosso futuro.